Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão número 176, 176, o último podcast nesse período de folga do torcedor corintiano, uma folga que o torcedor não curtiu muito, não gostou muito, uma folga sem jogos do Timão, 14 dias, a gente está gravando este programa na tarde de sexta-feira e no sábado o Corinthians finalmente volta a campo para alegria do torcedor, o líder estará de volta. Maércio Ramos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, morcegão. Ô Belo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os apoiadores, para quem nos ouve, para quem nos curte, sempre bom estar aqui no Podcast Mão. Como você costuma dizer, aqui verdadeiramente se fala de Corinthians, né, Belo? E quando você fala assim, muita gente não gostou da folga, não dá para gostar mesmo, porque a gente sente falta, né, do futebol, do Corinthians, etc e tal. Mas principalmente porque nada mudou, né, Belo? Nada mudou, tudo ficou igual, não mudou nada. Pro Corinthians, os 8 pontos sobre o Grêmio continua, a rodada passou, nenhum que estava no chamado G6 venceu. Então, quer dizer, para os outros torcedores deve ter sido muito pior não tendo o Corinthians em campo e nada ter mudado no Campeonato Brasileiro. E, enfim, como você disse, a gente grava na sexta-feira, sábado tem o Vitória pela frente com o Corinthians, com o time do técnico Fábio Carille, mantido, né, Belo? Com o Cleison, é isso? Isso, o Cleison foi bem nos últimos 2 jogos, né? O Jadson tá voltando 30 dias fora. Eu até achei que ele fosse voltar a tempo dessa partida contra o Vitória, mas como não é uma partida decisiva, assim, é claro que tem aquela história de que pontos corridos, todo jogo vale a mesma coisa, mas não é uma partida contra um rival, um grande rival, um time que esteja brigando lá na parte de cima, e não é um jogo decisivo, né, que vai valer o ano do Corinthians. Então o Carille preferiu poupar o Jadson, vai pro banco, foi relacionado. Aliás, o Jadson e o Marquinhos Gabriel, os dois estão relacionados, vão pro banco, mas o Cleison vai ser titular mais uma vez, Maércio. E o mais legal, Belo, acho que o Cleison, com essa oportunidade, mais uma, vai se firmando. Dificilmente ele vai cavar um lugar entre os titulares nessa reta aqui, reta final não. Está começando, né, o segundo turno para o Corinthians, vamos colocar assim, reta final em função dos números que o Corinthians tem de vantagem sobre os demais concorrentes aí ao título de campeão brasileiro. Mas o Cleison vai ter uma sequência legal, vai ser bom para ele, acho que o Cleison só vai crescer com isso, o Jadson poderia voltar amanhã, você falou que ele está relacionado, então quer dizer, o cara ele sabe que ele tem condições de jogar, pelo menos parte do jogo, mas é bom que deixe o Cleison mais à vontade, ele vai ganhando o carinho da torcida, quer dizer, já caiu nas graças da torcida, vai que ele faz uma outra grande partida contra o Vitória, aí definitivamente ele vira a opção número 1 para substituições de jogadores do meio campo para frente, ali do Rodriguinho para frente. Acho que é essa a postura do Carille com relação ao Cleison. Acho que ele, em termos de substituição ou de opção, ele é o número 1 nesse momento, né, Belo? Eu acho que ele já é o número 1, ocupando a posição que era do Marquinhos Gabriel, né? A gente chamava o Marquinhos Gabriel de 12º jogador, qualquer jogador que não podia atuar por suspensão, por lesão, no ataque entrava o Marquinhos. Agora o Cleison, ele joga nas duas, joga na do Jadson, que é o que ele vai fazer, ou joga na do Romero, né? Aliás, ele vai jogar na do Romero, porque ele treinou a semana inteira na esquerda, e o Romero vai fazer a direita, que é o lugar onde normalmente fica o Jadson. E foi dessa forma que ele jogou contra o Sport, ao lado do Romero, ele fazendo a esquerda e o Romero fazendo a direita, e os dois foram muito bem. Para mim, foi uma das melhores partidas do Corinthians. Não que o Jadson vá perder a posição, longe disso, mas o Cleison tá segurando a onda. Então, Belo, isso que o futebol é essa coisa. Eu fico imaginando a cabeça do Carille, quando você fala assim, não que o Jadson vai perder a condição de titular, vai perder a posição e tal. Porque o Jadson tem o nome, tem o respeito, tem títulos, tem história, etc. E tal. Acho que para o próprio torcedor ver o Jadson como reserva no Corinthians, não amanhã, porque amanhã ele está voltando de contusão, tal, vai ficar como opção. Mas imagina o Cleison faz uma outra grande partida no próximo jogo, que é contra a Chapecoense, na quarta, né, Bela? Em função da primeira rodada, o Corinthians não ter participado. É isso, né? Na quarta-feira, né? Isso, exatamente. Agora imagina o Jadson perder a condição de titular, ele saiu por contusão
Eu não me lembro se era o Tite que falava isso. É meritocracia, saiu, mas ele saiu como titular. Ele falava. O que eu falei? Meritocracia? Não tem nada a ver essa palavra. Essa palavra nem cabe pro corintiano. Desculpa, corintiano. Isso aí é outro clube que fala isso, mas eu peço perdão. Nem sei porque que eu fui falar essa merda aí de meritocracia. Nem sei, juro. Cara, agora eu tô pé da vida comigo mesmo, porque isso aí não é coisa de corintiano. Segue o jogo. Merecimento. Então, quer dizer, eu fico pensando o que o Carille vai fazer se o Cleison faz uma outra grande partida, mas o Jadson é ídolo da Fiel, tem o carinho da Fiel. É duro pro treinador, hein, Belo? É duro pro treinador falar assim, não, Cleison, você tá bem pra caramba, mas o titular é o Jadson. Acho que essa é a postura do treinador, né? Deve ser, não sei. Não deve ser fácil pro técnico, não. Já aconteceu nesse ano, quem não se lembra, o Maicon não começou como titular. Não que se compare a experiência do Maicon com o Jadson, o Maicon é moleque, mas enfim, ele era reserva no começo do ano e o Camacho era o titular. Daí o Maicon entrou. Tem muita gente que me pergunta por que o Felipe Bastos não tem chance no Corinthians? Por que o Camacho não tem chance? Porra, porque o Maicon tá jogando pra cacete. Tá jogando não muito. Dá pra tirar. Então não tinha como tirar o Maicon. Ele entrou no Campeonato Paulista e mordeu a posição, como se diz, né? E não sai mais do time. E é bom pra caramba. Ô Belo, vamos e venhamos. O Maicon é bom pra caramba. Que jogador, diferenciado, canhoto, sabe sair jogando, pega a bola ali na saída da defesa pro ataque, uma transição legal pra caramba. Tá dando gol. É que a gente vai chovendo molhado falar que o Corinthians é um time arrumado. Mas o Maicon é desses jogadores que ajudaram a arrumar esse time do Corinthians. Aí não dá pra Felipe Bastos, o próprio Paulo Roberto, que foi no Sul, Belo, que esse Paulo Roberto fez uma grande partida, não foi? Foi no Sul, contra o Grêmio, no lugar do Gabriel. Cara, como é que esse cara vai ter uma outra oportunidade, né? No lugar do Gabriel ou do Marcos, sei lá. Assim, é muito arrumado o time do Corinthians. Aí a gente vem com o Marquinhos Gabriel. Vai ficar no banco, porque não tem como entrar nesse time. Agora, vamos ver como é que volta, né? É a estreia do Corinthians no segundo turno. Assim como o corintiano tá louco para ver o time em campo, já não tem mais ingresso, né, Belo? Tá tudo vendido, né, Belo? Isso, mais de 40 mil de novo. Aí você vai ali por volta de 2 da tarde, e esse é um detalhe. Pior que eu conheço um monte de gente e tenho amizade com um monte deles. Mas, puxa vida, tem um monte de cambista com ingresso ali, um monte de gente querendo entrar, e os caras, ingresso de 40 pedindo 100 pau, 100 reais, 120, e na hora H o corintiano paga. O torcedor sofre, cara. Mas é a sina do corintiano. Que bom que a gente ainda usa isso. O corintiano ainda sofre, porque sofre fora de campo, né, Beto? Porque dentro de campo não tem mais sofrimento, não tem tido, né? Pois é. E você falou do Maicon, lembrando que no ano passado ele estava emprestado para Ponte Preta, né? O time sofrendo com o Cristóvão, com o Oswaldinho, e o Maicon jogando pela Ponte Preta emprestado pelo Corinthians. Como as coisas mudam, né? E você sabe quem... Vamos ver se você lembra. Quem é que estava jogando aí no Corinthians? Quem era a primeira opção do Oswaldo sempre? Com o Maicon aqui em Campinas. Eu tô falando aqui em Campinas porque eu tô aqui. Na segunda-feira eu termino um ciclo aqui, aí eu volto para São Paulo na terça. Mas quem era o titular aí? Ou então a primeira opção, acho que o Camacho era o titular, mas tinha um que entrava seguidamente. Vamos ver se você lembra, Bela. Vamos ver se você tá bom de memória. Putz, segundo volante? Na posição do segundo volante? Na posição do Maicon? Não sei se era da posição do Maicon, mas era um jogador que veio, ninguém entendeu por causa da vinda desse cara. O Marcial foi lá pro Cruzeiro. E esse cara, Williams! O Maicon jogando bola pra caralho aqui. E esse Williams jogando no Corinthians, opção do Oswaldo, cara. Meu Deus! Ninguém entendia isso. Nossa, Deus. Futebol. Meu Deus mesmo. Pra você ver. E o Maicon arrebentava aqui, assim como esse Cleison, que tá aí no Corinthians. O Cleison, né? Não esse. O Cleison que tá no Corinthians. Jogou muita bola aqui na Ponte, tanto é que o Corinthians observou e observou bem, porque ele fez um grande campeonato brasileiro ano passado e um grande paulista, tal. O Corinthians fez um bom negócio com o Cleison, mas o Maicon jogou muita bola aqui o ano passado. Aliás, o Pablo também jogou na Ponte Preta, né? Antes o Kleber tinha jogado na Ponte Preta com o Pablo, inclusive, né? O Kleber que depois deu muito certo no Corinthians e agora tá enganando lá no Santos. Enfim, tem muito jogador da Ponte Preta que tá... Nós não vamos falar, nós temos que falar do Corinthians, porque quando a gente fala assim, tá enganando lá no Santos, Santos estaiada no Twitter, aí já vai... Tem corintiano no Twitter que vai pra cima de corintiano, perdão. Imagina o Santista se não vai pra cima. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo. Os caras pagaram milhões e o cara não joga, só se machuca. Nossa. Não sei o que tá fazendo lá. Deve estar... vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar de Corinthians. Mas o Kleber é isso. O Kleber jogou aqui assim como o Pablo, que hoje é... O Pablo é polêmica no Corinthians ou estão fazendo um carnaval e não é nada disso, Belo? Você que tá muito perto do Corinthians todo dia.
Cara, o problema é o empresário do Pablo, tal do Fernando César, que quer a comissão de todo jeito. É empresário, né? Gosta de dinheiro. O empresário tá nem aí pro futuro do jogador. Pra ele, se o Pablo sair do Corinthians e acertar com o Campinense na Série D e ele ganhar a comissão dele à vista, ele tá feliz, cara. Ele não tá nem aí com o jogador. E o jogador ouve, né? O jogador ouve. É o jogador que devia se posicionar contra... houve o empresário, e daí complicou uma negociação que já estava certa. O Corinthians já tinha se acertado sobre salário com o Pablo, já tinha se acertado com o Bordeaux, estava tudo certo. Daí emperrou na forma de pagamento da comissão para o empresário. Ele queria visto, o Corinthians quis dividir. Daí agora o Bordeaux, que estipulou um preço pro Pablo quando do empréstimo, né? Ele já vem com preço de compra fixado, 3 milhões de euros. O Bordeaux falou, se tiver outro time, porque estão suspeitando que o empresário tá oferecendo o Pablo para outras equipes, fazendo leilão. O Bordeaux já falou, não vai ser 3 milhões de euros não, vai ser no mínimo 7, porque 3 milhões é quando o Corinthians comprou, que ele estava em baixa. Agora tá valorizado no mínimo 7, se um time quiser atravessar o Corinthians aí. Mas pro Corinthians tá mantido os 3, né, Belo? Sim, menos ainda, né? Porque o Corinthians conseguiu colocar o Malcom, o Corinthians pagará 4 milhões de reais, um valor muito abaixo, porque já tem essa cláusula, como você disse, e não tem como o Bordeaux aumentar o preço. Então, se o Corinthians se acertar com o empresário, que é o que tá faltando, paga 4 milhões de reais pro Bordeaux, a primeira só em abril do ano que vem. Corinthians conseguiu um negócio bom com o Bordeaux. A primeira em abril do ano que vem só, e compra o Pablo, faz o contrato, já acertou, tempo de contrato até o final de 2021, salário vai ser um dos maiores salários do elenco, mas nada acima do que ganham os outros jogadores titulares do Corinthians, nada muito acima. Enfim, tá tudo certo, só falta convencer o tal do empresário a não ser tão tio Patinhas assim. Não, o duro é convencer esse não tio Patinhas assim, como você disse aí do empresário. Fernando César, né? Fernando César. Os caras são malé, mas é o que você falou, Bela. Para ele o que interessa, se vai jogar no Corinthians, em qualquer outra equipe do país, se pagar o que ele quer, do jeito que ele quer, dane-se, o Pablo joga onde ele quiser lá, ele bota o dinheiro no bolso e é o que eles querem mesmo. Mas tomara o Corinthians acerte com esse empresário, porque o Pablo é um grande jogador, fez a diferença enquanto esteve em campo, e quando voltar, vai continuar fazendo a diferença. O Corinthians tem uma Libertadores da América, o ano que vem, acho que a gente pode encher a boca e falar, né? O Corinthians tem uma Libertadores da América pela frente, né? Os outros aí vão correr atrás, porque não estamos nem em mês de setembro, o Corinthians está na Libertadores, gente. Pode correr atrás aí, o ano que vem vocês vão ter que me engolir o Corinthians, que eu digo, né? Mas então o Pablo, acho que... Não, o Pablo para uma Libertadores é um nome imprescindível, né? Agora, a não ser que não acerte, né? Não dá pra gente prever o que tá acontecendo lá. E o ano que vem tem eleição, né, Belo? Tem eleição em fevereiro, que pode até atrapalhar o planejamento da Libertadores, né? Eu acho bem ruim essa eleição em fevereiro. Tentaram antecipar para dezembro aí, mas não conseguiram. Enfim, o Carille deve continuar. Agora, os jogadores, ninguém sabe se vão continuar, se vão sair, o que vai acontecer no final do ano. Mas o Vitor Guedes está chegando aqui, uma participação gravada do Vitão, falando sobre o jogo do Corinthians contra o Vitória, dando um pitaco sobre esse negócio do Pablo, enfim, trazendo a opinião dele sobre essa semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Chega mais, Vitão! Olá, Marco Belo, Maércio Ramos, ouvintes e apoiadores do Podcast Irmão. Problemas técnicos impediram que eu participasse ao vivo da gravação com os colegas. Estou participando em áudio para falar de Corinthians e Vitória. Podia falar volta mata-mata, pontos corridos com 500 vezes, como eu falo em 2013, porque todo mundo já sabe que o Corinthians é heptacampeão. Corintiano que cientificamente comprova que gritar gol antes da hora dá azar, não quer falar porque dá azar. Mas pode comprar a faixa, pode encomendar o troféu, deixar lugar na estante, que o hepta virá. Agora, quando virá? E se será invicto ou não, eis a questão. Sobre Corinthians e Vitória, eu achei ruim para o Corinthians a pausa de 2 semanas, apesar que teve tempo de ir para jogadores e tal. Mas o estádio vai estar lotado em Itaquera, mesmo com esse friozinho, essa chuva morfética. É jogo para o Corinthians ganhar, sem goleada, aquele 2-0 tranquilo, né? O Cleison vai ter outra chance no time, enfim, cara, ele está com o time na mão, o Corinthians tem jogado bem, eu acho que não vai perder o ritmo, apesar dessas 2 semanas, o Corinthians vai ganhar bem do Vitória e vai causar um desânimo maior ainda na concorrência entre aspas, né? Porque o Grêmio já avisou que vai jogar com a garotada, o Santos está falando em Libertadores.
O rival está falando em ficar no G4, e aí o Flamengo já jogou a toalha, enfim, todo mundo já sabe que o Corinthians é campeão. Agora que depois não venham dizer que o Corinthians é campeão por causa disso, né? O contrário, né? Eles estão abrindo as pernas e jogando as pernas, porque já perderam o título. Não o Corinthians será campeão por causa disso. Que fique bem claro, porque a enteada adora inventar história. Falam do apito. Você não pode falar do apito porque o Corinthians teve 4 pontos garfados por Bandeirinha em 2 gols do jogo contra Coritiba e contra o Flamengo, 3,33 metros. Dá uns 10 quilos de bengala e o Bandeirinha não viu. Enfim, aí falam disso, não podem falar disso. Aí inventaram uma coisa mais ridícula que eu já vi nos últimos tempos, a classificação das últimas 5 rodadas, como se tivesse alguma importância. Aí o rival começou a tropeçar, quando começou a ganhar tudo de novo, pararam com essa palhaçada. Enfim, Corinthians e Vitória, um jogo tranquilo. A questão agora para o Corinthians é abrir uma vantagem ainda maior, curtir essa invencibilidade, quem sabe igualar a marca dos anos 50, chegar a 37 jogos, superar com 38, tentar ser campeão. Então abrir uma folga maior para poder se concentrar depois da Sul-Americana contra o Racing, já que vai estar bem na frente no Brasileiro, tá certo? Corinthians e Vitória, então meu palpite antecipa aqui é 2-0. E sobre recuperar jogador, né? Já está ficando no banco, Pablo ainda faz exames. Queria só falar um pouquinho, né? Sobre esse caso Pablo, né? Chato, novela, né? Enfim, todo empresário de jogador quer morder o seu, quer ganhar o seu. Mas o empresário do Pablo deu uma pipocada, falou um monte, depois falou que não falou, enfim. Pelas contas, o Corinthians, nesse caso, não dá para você ver como estão as coisas por dentro, as reuniões, os contratos, mas tudo dá a entender que quem foi mais esperto que a esperteza, quem quis morder mais do que devia, foi o empresário do Pablo. No final das contas, parece tudo encaminhado para o zagueiro ficar no Corinthians aí, a coisa ser renovada, enfim. Mas achei que o empresário, como sempre, né, falou um pouquinho demais, daquela pressãozinha, depois na hora que o bicho pega, fala, não é bem assim, enfim, é isso. Desculpe a ouvintes e apoiadores por não participar ao vivo, por questões técnicas aqui onde eu estou na faculdade da Universidade de Guarulhos, com Wi-Fi, foi preferível gravar. Na segunda-feira voltamos para falar de mais uma vitória do time do povo, que vai chegar a mais uma partida invicta, enfim. E o mais importante quando você vai jogar, né? 2 semanas sem jogar parece uma eternidade, parece férias, janeiro, pré-temporada, enfim. Tava chato o campeonato sem o Coringão jogar, tá certo? Um abraço, Belo, um abraço, Maércio, e não sou teleco, mas farei às vezes. Vai, Corinthians. E de craque pra craque, a gente ouviu o Vitor Guedes dando seus pitacos aqui no podcast Mão 176, e agora eu chamo outro craque, um craque dentro de campo, um craque que vestiu com muita honra a camisa do Corinthians e deu muito orgulho para a torcida do Corinthians quando vestia a 10 do Timão. Eu chamo o craque Neto para passar um recado pra gente aqui. Chega mais, Netão! Aí, pessoal, dia 2 de setembro, que por sinal dia 1º é o aniversário do Corinthians, dia 2 de setembro, eu e Marco Belo vamos estar aí no Ipiranga, na loja Poderoso Timão, a partir da 1h da tarde até as 4h da tarde. Então você que é corintiano ou que não é corintiano, que queira comprar um presente para sua família, que queira comprar uma camisa do Corinthians, só ir na loja Poderoso Timão aí no Ipiranga, que é perto do museu, é perto do Clube Ipiranga, maravilhoso. E o Marco Belo vai estar junto com a gente da Transamérica. Grande Marco Belo, hein? Pois é, Poderoso Timão Ipiranga, dia 2 de setembro. Você que é apoiador, quer conhecer o Neto, quer pegar um autógrafo, tirar uma foto, o apoiador é VIP lá na Poderoso Ipiranga. Se você não é apoiador e quer ser, entra lá no site apoia.se/podcastmão. Apoia-se/podcastmão. A partir de R$5 por mês, divide R$5 por 30 aí, sei lá, 15 centavos por dia, é um negócio... Não, tá louco, paga. Menos? É nada para você contribuir pro programa, para você concorrer a prêmios. Ainda tá valendo a promoção do livro Primeira Força, do Daniel Augusto Júnior. Algum apoiador vai ganhar esse livro do título paulista. E você nos eventos é VIP, você entra sem pegar fila. Agora, se você não for apoiador, tudo bem, não tem problema. Você continua vendo a gente de graça e você entra na fila lá para conhecer o Neto. Você entra em contato com a loja para saber como você faz para participar. Você precisa comprar algum produto na loja, isso aí o Marcelão lá da Poderoso Timão Ipiranga vai te passar certinho como são as regras para você poder participar e tirar uma foto com o craque Neto dia 2 de setembro lá na Poderoso Timão Ipiranga. Você precisa gastar um certo número de reais
para conseguir esse ingresso, ou você apoia o Podcast Timão com R$5 e daí você não pega fila, você não tem que comprar nada, enfim, você é VIP neste evento do dia 2 de setembro, um dia depois do aniversário do Timão, Morcego. Ou seja um apoiador, vale muito mais a pena, porque o Podcast Timão continua no ar com o seu apoio, com a sua colaboração. Aqui só se fala de Corinthians, os antes que se explodam por lá. Você vai ter todos esses privilégios ditos pelo Marco Belo e vai entrar VIP num evento como esse do craque Neto. Quando você disse assim, Neto, que jogou no Corinthians, defendeu com muita honra as coisas do Corinthians e defende até hoje. Sou fã do Neto, desde o tempo que ele jogava no Guarani aqui em Campinas, que ele saía do treino, ele estava começando a carreira dele, eu já tinha um tempinho, e ele saía lá e nós éramos em 3 repórteres, né? São 3 rádios aqui em Campinas, continuam 3 rádios aqui em Campinas, e ele falava assim, agora eu vou tomar um caldo de cana e comer um pastel. Por isso ele sempre teve problema com o peso, mas era em função desse pastel e caldo de cana que ele não abria a mão. Neto, com 16 anos, já era um craque, jogava muita bola e foi sempre um cara que ajudou muita gente. Por isso que quando você fala do craque Neto, eu peço permissão para você, para eu poder dar o meu testemunho, porque é um cara que eu admiro. Muita gente pode não gostar pelo jeitão dele e tal, mas muita gente também não sabe o quanto esse cara ajuda muita gente, Belo. Com certeza, com certeza. É gente finíssima, quem conhece o Neto sabe o quanto que ele ajuda as pessoas e não faz propaganda porque não precisa fazer, né? Mas quem conhece o Neto sabe a pessoa que ele é e gente boa, além de ter jogado muita bola e de ser um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por isso é muito legal esse evento no dia 2 de setembro. Ô Maércio, pra gente encerrar o podcast Timão 176, a gente já falou do jogo de sábado contra o Vitória, o time do Corinthians que entra em campo, Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana, Gabriel Maicon, Rodriguinho, Cleison, Romero e Jô. Pra mim o Corinthians vence 2-0, um gol do Romero e um gol do Balbuena. E pra você, Morcego? Eu acho que o Corinthians faz 3-0 com tranquilidade, jogando aquele futebol legal. Acho que o Corinthians não tem essa preocupação com o Vitória. Tem o respeito, como tem tido com todos os times. Acho que o Corinthians faz 3-0. Quanto aos gols, eu acho que o Cleison vai deixar o dele. Tá na hora. A hora que esse menino marcar esse gol, se ele já é um jogador que ganhou a confiança da torcida, ele vai se soltar ainda mais. Cleison joga muita bola, Belo. Torço para que um desses 3 gols aí, que eu tô apostando num 3-0, por exemplo, 3-1, sei lá, que o Cleison faça um dos gols do Corinthians. Os outros eu não me importo, não. Não me importo, mas eu quero que o Cleison faça o mais rápido possível para ele ganhar ainda mais confiança. Acho que vai ser um dos grandes jogadores, um dos grandes nomes do Corinthians nos próximos anos aí, Belo. Estarei lá na Arena Corinthians pela Rádio Transamérica e a gente volta com o podcast Timão segunda-feira falando tudo sobre essa partida, se Deus quiser, mais uma vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bate asa aí, ô Márcio Ramos, Morcegão! Ô Belo, grande transmissão para você, redundância, mas grande transmissão para você na Transamérica, vamos estar acompanhando, infelizmente, vou ter que ficar com um pouquinho mais de saudade desse Corinthians, esperar no fim de semana da outra semana, no final de semana que vem. Belo, tô batendo asa, sempre um prazer. Podcast.